Glória a Deus por mais um dia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Que esteja tudo bem para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo, por mais um dia, por mais uma manhã na sua presença. Bom dia, Meire. Bom dia, Esther. Glória a Deus. Vocês estão ouvindo o som? Escreve para mim. Hoje eu não tô conseguindo colocar o som de música mesmo pra gente na live, né? Hoje é o segundo dia. E aí eu coloquei num ambiente um pouquinho mais distante. O som da música, não da minha voz. Tá atrapalhando, tá alto, como que tá? Me ajuda a regular, até que os outros vão chegando. Obrigada, Jesus, por mais um momento na tua presença. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é perfeito e nos aguarda com o coração rendidos diante da presença do Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, obrigada. Obrigada pela nossa capacidade de estudar e meditar a palavra do Senhor todos os dias. Toda honra e toda glória ao Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me deu uma... Bom, é porque tá lá longe, assim. Mudei de lugar e tá lá no cantinho. Se não tá alto e tá dando para ouvir, tá bom. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Então vamos orar. Como que vocês estão? Eu desejo que vocês estejam bem, para a honra e glória do nome do Senhor. Que vocês todos estejam bem, que vocês tenham tido uma noite de descanso. Amém. Obrigada, Jesus. Bom dia, Fábio. Bom dia, Mi. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Sandra. Glória a Deus. Bom dia, Kezinha. Aleluia. Vamos orar? Enquanto nós oramos, outros vão chegando, nós vamos preparando o ambiente, chamando o nosso amigo Espírito Santo para estar junto de nós. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Senhor, declaramos a nossa total dependência de Ti, meu Pai. Não podemos fazer nenhuma das coisas desse mundo sem a presença do Senhor. Precisamos do Senhor para todas as coisas, todas as nossas decisões, para a nossa caminhada do nosso dia, diante das responsabilidades que temos do nosso trabalho. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor permite que o Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, em nós, a nos conduzir, a nos dar força, a nos encorajar diante de algumas situações da nossa vida. Vem, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida. Organiza todas as coisas que estão fora do lugar. Abre os nossos olhos espirituais para toda a maldade do inimigo. Que antes que o inimigo termine a sua cilada, a armadilha, que os nossos olhos já vejam, em nome de Jesus, que o nosso coração já seja rendido ao Senhor em oração, em levantar um clamor de guerra, nos revestir das armaduras todo o tempo. Coloca, Senhor Deus, sobre nós uma nova armadura nesse dia. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro que essa armadura ela está coberta pelo sangue do Cordeiro. E nós estamos protegidas, meu Pai, pelo Teu poder, em nome de Jesus.
Fortalece-nos, Senhor, nesse dia. Que a nossa mente e o nosso coração estejam cativos ao coração e à mente do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, nós te amamos e nunca vamos nos esquecer do que o Senhor fez por nós. Nunca nos esqueceremos. Estamos aqui reunidos todos os dias porque temos fome e sede da Tua Palavra. Temos fome e sede do alimento vivo que fortalece o nosso espírito a cada manhã. Obrigada, Pai, porque nós hoje reconhecemos a nossa identidade de filhos do Senhor. E nós declaramos que nada e ninguém roubará a nossa identidade de filhos amados. Somos filhas amadas do Senhor, escolhidas, separadas. O Senhor nos chamou. Estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. E a Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali no meio estará o Senhor. Fica à vontade, Pai. Esse ministério é do Senhor. Traz a palavra para cada um de nós nessa manhã. Traz a revelação que nós estamos precisando ouvir. Toda a honra e toda a glória do Senhor e sempre será. Pai, envia os seus anjos, ministradores de cura na casa de todos nós, na casa de cada um que está aqui agora e os que assistirão depois. Que os seus anjos de cura entrem e já vão visitando todo o ambiente, levando, Senhor Deus, a cura sobre toda enfermidade, em nome de Jesus. Derramando saúde, Senhor Deus, passando óleo em todo o ambiente dessa casa. Eu declaro saúde restabelecida, saúde renovada nesse dia sobre a tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que os anjos do Senhor com alabastros de óleo de cura está visitando a sua casa, levando a cura física, a cura emocional, a cura da alma, em nome de Jesus, sobre a sua casa. É isso que eu declaro na manhã desse dia de hoje. Vem, Espírito Santo, esse ministério é do Senhor. Toma esse lugar, esse tempo, fala com cada um de nós. É isso que eu oro, agradeço junto de todos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. E louvado seja o nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe. Bom dia, Terezinha, Dilma, Dani, Damiana. Glória a Deus. Bom dia, Rosana. Louvado seja o Senhor. Márcia, Estela, Dayana, sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no capítulo 9, né? Que branco que me deu, sim, no capítulo 9. Sim. Capítulo 9. Hebreus capítulo 9 traz para nós sobre o sangue da nova aliança e o acesso divino a Deus. Que você nunca se esqueça que nós temos um acesso divino, direto a Deus. Nós temos esse acesso. Jesus nos deu esse acesso. Glória a Deus. Te amamos, Jesus. Então, no capítulo 8 de ontem, nós vimos que existe uma nova aliança. Foi isso que nós vimos ontem. E hoje, agora no capítulo 9, o apóstolo Paulo explica como essa aliança foi oficialmente inaugurada, como ela foi entregue a nós. Então, no Antigo Testamento, toda a aliança era selada com sangue. Por isso havia o sacrifício dos animais, né? Agora, aqui o apóstolo Paulo nos mostra que a nova aliança é superior. Por que ela é superior? Porque ela foi selada de forma definitiva. O sangue foi derramado de uma única vez. Amém? Obrigada, Senhor Jesus.
Obrigada, Jesus. Do versículo 1 ao 10 nós vamos ver sobre o tabernáculo terreno, tá? Então vamos começar a ler. Quando diz assim, na NTLH está escrito Novo Santuário. A primeira aliança tinha leis sobre a adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda dividida em 3 partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficavam o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro, e dentro da arca estavam a vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, e as 2 placas de pedras com os mandamentos escritos nelas. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. Mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo. E isso, uma vez por ano, ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu sem saber que estava pecando. Por meio de tudo isso, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usada. Isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Olha só, logo no versículo 1, nós vimos que fala sobre a primeira aliança, né? Que a primeira aliança, ela tinha ordenanças de culto e santuário terreno. É isso que fala para nós. Então, Deus se revelou em um sistema visível naquele tempo, mas aquilo era provisório. É isso que nós vemos aqui. A tenda do tabernáculo era provisório. Deixa eu fixar aqui o comentário do que nós estamos lendo hoje para quem entra. Sobre o tabernáculo, o novo santuário, que é a nova aliança que o apóstolo Paulo vai nos trazer agora, é muito importante que a gente entenda que naquele tempo ele foi necessário, hoje não mais. Hoje é importante que nós tenhamos o conhecimento, né? Que nós entendemos o significado do tabernáculo e durante a nossa oração acessar o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. É maravilhoso. Tem uma aula de terça-feira à noite que eu ensinei sobre o tabernáculo. Tá lá no YouTube, no canal do Ministério, onde em aula, em estudo, foi falado de cada parte, como nós acessamos e o quanto é maravilhoso quando nós aprendemos a acessar o Santo dos Santos. Então aqui no versículo 2, a palavra de Deus nos traz que foi armada uma tenda, dividida em 2 partes, né? Essa tenda. Na parte da frente, chamado Lugar Santo. E ali está falando que ficava o candelabro, a mesa com os pães oferecidos a Deus. E atrás
da segunda cortina ficava a parte que era chamada o lugar santíssimo. Então, os objetos, o candelabro, a mesa, os pães, tudo significavam comunhão, mas não removiam o pecado. Entende? Comunhão não removia o pecado, cobria o pecado. Por isso os sacrifícios eram feitos todo o tempo. Depois, no versículo 3, nos lembra que atrás da cortina ficava o lugar santíssimo, o véu, né? Assim dizendo, que ali era uma separação espiritual daquele tempo. Não eram todos que podiam acessar o Santo dos Santos. Hoje, todos têm esse acesso. A morte na cruz de Jesus rasgou o véu do templo, dando acesso para que você e eu pudéssemos acessar a Deus no nosso íntimo, no nosso momento de oração, de entrega, no momento em que nós buscamos a presença do Senhor, colocando para Ele todo o nosso coração, esclarecendo de maneira vulnerável, com humildade, com amor, tudo aquilo que nós estamos sentindo. É isso que o Pai espera de nós. Amém? Em nome de Jesus. Depois fala da Arca da Aliança, o que tinha nela, né? Que tinha ali o maná, tinha a vara de Arão. O que simbolizavam ali esses objetos? A provisão. O maná é a provisão, é o que tinha dentro da Arca da Aliança. O maná simboliza provisão o tempo todo, porque por onde aquele povo caminhava, eles carregavam a arca, carregavam a tenda desmontada e depois montavam a tenda e ali arrumavam tudo conforme Deus havia ordenado. Porque Deus dizia para aquele povo: ó, eu sou o provedor, eu vou trazer o alimento todos os dias enquanto vocês estiverem no deserto. Então o maná guardado ali dentro da Arca da Aliança simbolizava isso, para que o povo se lembrasse que Deus era o provedor, que Deus traria o alimento diário a eles, assim para nós. Não é? Quando nós oramos o Pai Nosso, nós declaramos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos hoje, Senhor, o pão nosso de cada dia. E naquele tempo, no deserto, não podia guardar o maná de um dia para o outro, porque Deus queria mostrar ao povo que Ele era Deus, que Ele ia trazer o alimento. E todo aquele que guardava o alimento não prestava para o dia seguinte. O alimento ele só prestava para aquele dia, para aquele momento, porque no dia seguinte Deus traria um novo maná. Isso é lindo, né? Glória a Deus por isso. Então, dentro da arca tinha o maná da provisão, a vara de Arão, que representava a autoridade, né? E a aliança de Deus com a gente, com o povo, com todo aquele que crê e confia nele. Obrigada, Senhor Jesus. E o versículo 5 traz para nós que em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, querubins da glória, querubins da proteção, anjos que trabalham a ministrar a proteção. 2 querubins, então representavam a presença manifesta de Deus. Aleluia, obrigada, Jesus. E depois no versículo 6, traz para nós que depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da frente da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos ali. Mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo. É isso que a palavra de Deus diz para nós hoje. E era todo dia? Não, era uma vez por ano. Uma vez por ano eles entravam no lugar santíssimo. Então veja que o culto não limpa pecados, ele revela os pecados. É muito claro aqui que eram oferecidos sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados
Glória a Deus. Obrigada, Senhor Deus. Jesus, o único Cordeiro perfeito que foi sacrificado por nós. Hoje não há mais necessidade de sacrifício de nenhum animal para encobrir o pecado, porque Jesus nos livrou de todos os nossos pecados. Jesus lavou todos os nossos pecados com o sangue dele e levou toda a nossa culpa com ele. Então, tudo que você viver contrário a isso vem do inimigo e você não deve ouvir. Você não deve dar forças para nada daquilo que não vem do Senhor na sua vida. Por isso é tão importante conhecer o Evangelho e entender o poder da palavra. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 9 é muito claro, que fala que isso é um símbolo para hoje. Quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas. Não é isso que torna perfeito o coração das pessoas. O que torna o coração das pessoas perfeito é amar Jesus, reconhecer Ele como único Senhor e Salvador, deixar Ele cuidar da nossa vida. No momento difícil, na hora difícil, naquele momento que você quer usar de toda a sua força para que dê certo, é você falar: não, Pai, eu não posso. É o Senhor que governa a minha vida. É o Senhor que faz. Eu vou esperar. Me ensina a esperar no teu tempo. Me ensina a não fazer as coisas pela minha própria força, porque eu sei que tudo aquilo que eu faço à força não dá certo, quebra, me traz prejuízo e eu não quero mais. O versículo 10 nos lembra que essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebidas e com várias cerimônias de purificação. Olha o que a palavra diz. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Como foi que Deus renovou todas as coisas? Com a nova aliança? Deus renovou todas as coisas permitindo que Jesus viesse ao mundo. E Jesus, naquela cruz, é a nova aliança. É a aliança que nos traz esperança, é a aliança que nos traz amor, que nos traz fé, que nos posiciona diante de Deus. Ritos externos não limpavam a consciência do povo. É muito claro, está dizendo aqui. Rituais externos não limpam a consciência do povo até hoje. Por isso as pessoas se enganam tanto buscando coisas que não vêm de Deus. As pessoas se enganam buscando rituais externos, buscando tudo aquilo que é oculto, buscando aquilo que vem da magia. Não limpa a consciência. Pelo contrário, deixa a consciência da pessoa ainda mais pesada, porque depois a pessoa fica tão perturbada que muitos ficam loucos, outros retomam a consciência rapidamente e voltam para Cristo e buscam ali uma libertação. A palavra de Deus é a verdade. Por isso é tão importante conhecer a palavra. A verdade te liberta. A verdade te dá força. A verdade te dá um espírito de coragem e ousadia a dizer não. Isso não faz mais parte da minha vida. Não. Eu não preciso mais falar para as pessoas de toda a minha vida. A minha vida pertence a Deus. Para que eu vou abrir a minha vida como um livro para qualquer pessoa? Qual motivo? Para que falar tudo o que eu penso? É importante que nós sejamos palavra viva de Deus na vida das pessoas. Que você seja usada para edificar a vida das pessoas e não para se destruir. Algumas pessoas falam muito porque precisam ser curadas em feridas de abandono, em feridas de rejeição. E as pessoas falam muito porque querem ser aceitas, querem ser queridas, amadas. Entenda que
É só para Deus que a gente tem que falar muito, mas também ficar quieta, silenciar. Porque se você não se silenciar diante de Deus, que hora que você vai ouvir Ele? Nós precisamos ficar em silêncio perto de Deus. Nós estamos ali orando, então você ora. Obrigada, Jesus. Você se coloca na presença do Pai. E você precisa se silenciar para ouvir Ele. Porque se você fala e sai correndo, que hora que você vai ouvir? Liga um louvor. Ora em línguas. Se você ainda não ora em línguas, pede ao Espírito Santo de Deus para te visitar. Coloca para Ele o desejo do seu coração de ser batizada com oração em línguas, para que o seu espírito seja edificado na presença dEle, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E faça silêncio, deixa Deus falar com você. Para isso precisa de tempo. Você precisa ter um tempo com o Senhor. Olha para você. É vergonhoso falar que não tem tempo. Quem passa por mentoria comigo sabe que eu não passo a mão na cabeça, não. Eu não passo a mão na cabeça, não. É a verdade mesmo ali da palavra, na verdade. Não tem essa de não ter tempo para orar. Não tem essa. Eu oro onde eu estiver. Eu oro dentro do carro. Eu oro no meu trabalho. Eu oro em casa. Eu oro na casa da minha mãe. Eu oro onde eu estiver. Eu posso estar em um café. Se for o meu horário de orar, eu falo assim, não, licença que agora eu preciso orar. E vou pro carro orar. Ou você se posiciona ou você não vai receber o que você quer de Deus. Deus não busca os perfeitos, até porque ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, só existiu um perfeito, que foi Jesus. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Mas Deus, sabe quem Ele busca? O coração rendido. É esse que Ele quer. Quem está com o coração rendido, humilde, que se permite ser moldado, que se permite ser ensinado todos os dias. É esse que Deus chama. Amém? Em nome de Jesus. Olha a irmã Marley, ela foi batizada na casa dela, pelo Espírito Santo. Estava num momento de intimidade profunda. É entrega. Deus quer tudo de você. Ele não quer só uma parte. Ele quer tudo. Ele quer que você coloque Ele em primeiro lugar. Em tudo. Em tudo. Em tudo. De verdade. É verdade, gente. Eu posso dizer para vocês que é o tudo. Deus quer tudo. Eu agradeço a Deus por me ajudar a entender o posicionamento necessário. E é isso que eu desejo que vocês aprendam. Um posicionamento. Eu preciso estar com Deus agora. Nossa, de novo. Eu bebo água todo dia, você não bebe não? Entende? Quando eu comecei a fazer jejum, eu achei que eu ia morrer. Sério, eu achei que eu ia morrer. Mas eu nem tinha começado, eu já achava que eu ia morrer. Só de pensar que eu ia começar já me dava ansiedade. Sabe o que é isso? A carne querendo falar pra você, faz não. Você não vai conseguir não. Não faz não, é difícil. Claro que é difícil. E quem falou que é fácil? É isso que Deus quer. Posicionamento. Sacrifício. Mas sabe o que eu falava pro meu corpo? Tem muita gordura aí pra você comer. Pode começar. Não vai morrer não. Tá muito bem hidratadinho. É isso aí que eu falava pra mim mesma, quando me dava fome. Tá muito bem hidratadinha, tem muita gordurinha aí pra comer. Pode se alimentar. Não é assim? Porque quando a gente tá sem comer, o corpo busca queimar as gorduras que tá dentro da gente. Então eu falava, então pode começar a comer. Não vou me alimentar.
eu vou jejuar. E cada copo de água que eu pegava, meu primeiro jejum foi de 5 dias só na água. Foi ali que o Senhor se revelou para mim. Eu nunca tinha feito um jejum. Eu nunca ninguém tinha me explicado. Eu só sabia que fazia. Só isso. Eu só sabia assim, ó. O jejum te aproxima de Deus. O jejum te aproxima de Deus. Só isso que eu escutava. Eu falava, então é isso. E ali eu me tranquei 5 dias. Eu só queria paz, mais nada. Eu não estava pedindo nada material. Eu só estava pedindo paz. Porque eu não conseguia nem orar, de tanto que a minha cabeça estava cheia. E eu segurava o copo de água. E eu declarava, hoje eu entendo que eu fui usada pelo Espírito Santo, porque eu não tinha conhecimento disso. Eu falava, Senhor, tudo que eu preciso está nessa água. Eu creio que o Senhor pode colocar tudo nela, todos os nutrientes, a saciedade da minha fome, e eu não vou comer. Eu vou ficar em sacrifício, porque eu creio que o Senhor vai se revelar para mim no 5º dia. Eu preciso. E eu bebi água. 5 dias. Tô aqui. Cada dia mais forte. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Feliz daquele que entende. Feliz daquele que ouve a voz do Senhor e deseja entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Acesso aberto e liberado para você entrar. Você não entra por quê? É só entrar e declarar para a tua carne, você não manda. Você não tem domínio sobre o meu espírito. Aqui quem manda é o meu espírito e você, alma, cala a boca. Cala. Você não manda aqui, alma. Quem manda aqui é o meu espírito. Porque a alma dá todo o controle do corpo. A alma guarda todas as emoções. O espírito está conectado com Deus. Agora, se a sua alma grita para comer, como é que vai escutar a conexão com Deus? Não tem como. Existe um demônio da glutonaria. Ele faz você ser glutão. Quer comer, só quer comer o tempo todo. É um demônio que quer que você come o tempo todo sem ter fome ali. Para quê? Para prejudicar a sua saúde, para te trazer enfermidades, para fazer você se sentir feia porque você come muito e ganha peso. Entende? Que o seu coração se renda aos pés do Senhor para entender. Outro dia a irmã Marley me fez rir. Eu contei isso terça-feira passada no estudo da noite. A irmã Marley me mandou uma montagem de um antes e um depois meu. E a hora que eu recebi aquilo, eu dei risada. Eu ri porque eu não esperava por aquilo. E é verdade, existe um antes e um depois de nosso. Existe um antes teu e um depois, um agora, um antes e um agora. Quando você começou e agora, eu tenho certeza que você já mudou muito. Quem está aqui nesse ministério desde o primeiro dia, já mudou muito. E quem chegou há um mês, já mudou também. E quem está chegando hoje, eu declaro em nome de Jesus que vai mudar muito. Por quê? Porque é a verdade da palavra, não tem como. Quando você conhece a verdade, você não consegue fazer nada errado. Quando você conhece a verdade, você vai fazer de tudo para não pecar. Você vai fazer de tudo para viver cada dia mais perto de Deus. Entende? É sobre isso. É você olhar para o teu passado e não sentir culpa nenhuma. Foi o passado, não é mais. Você foi aquilo. Hoje você não é mais. Entende? Você não é mais. Você foi. Hoje não mais. E o que o diabo faz? Ele vai ficar trazendo na tua mente quem você foi, porque ele é sujo desse jeito. Como hoje ele não tem do que te acusar, ele vai ficar te lembrando do que você fez, dos seus erros, do seu pecado. Mas o que é que nós lemos ontem? Não sou eu que estou falando, tá escrito. Ó, tá aqui, você tá com a Bíblia aberta, tá lá, ó. Versículo 12 do de ontem, do capítulo 8. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Deus está dizendo isso. Está escrito.
Se o próprio Deus não se lembrará das suas maldades e te perdoará dos seus pecados, por que é que você ainda está ouvindo a voz do diabo? A te acusar, a te culpar, a te lembrar dos seus pecados. Quando acontecer isso, você vai fazer assim, meu Deus, obrigada, porque eu não vivo mais nisso que o diabo está me trazendo na memória. Sai daqui, Satanás. Em nome de Jesus, eu te repreendo pelo poder do nome de Cristo Jesus. E acabou. É só isso. Obrigado, meu Deus, eu não vivo lá mais naquele mar de lama. Obrigado, meu Deus, eu não vivo mais naquele pecado. Hoje a minha vida é outra. Hoje eu voltei para a tua casa. É isso que nós temos que dizer. E repreender toda seta contrária que vier em nossa direção. Em nome de Jesus. Para de ficar engolindo seta do diabo. E aí tua cabeça fica desse tamanho assim, de tanta coisa. Porque você fica, ai, será? Ai, será? Que será? Aqui, tá grifado. Grifa aí no teu, no de ontem que nós estudamos. Versículo 12. Deus disse, perdoarei seus pecados, nunca mais me lembrarei das suas maldades. Por que é que você está carregando essa mochila pesadona nas tuas costas? Jesus disse, vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Busque Jesus. Tá bom? Obrigada, Jesus. Sabe o que a religião faz? Numa simbologia para você entender, a religião só lava as mãos. Externo. Lava as mãos. E Cristo lava teu coração. Cristo te liberta. Entende a diferença? É de dentro para fora. A religião lava as suas mãos. Mantém o externo aparentemente limpo. Mas Jesus lava aqui, o teu coração. É de dentro para fora. Amém? Jesus te lava, te transforma. Jesus te limpa. Jesus te faz chorar na presença dele em oração. E glória a Deus por isso. Obrigada, meu Deus. Nós te amamos, Jesus. A partir do versículo 11 vai falar para nós sobre o tabernáculo celestial. Até agora nós falamos do tabernáculo terreno, daquele que Deus instruiu Moisés a construir, certo? Agora vai falar do tabernáculo celestial, que diz assim, versículo 11. Deus te acompanhe. Que diz assim, versículo 11. Mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos. Isso é, não é desse mundo? Cristo veio como sumo sacerdote e nós lemos isso ontem, no capítulo 8. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, tem um estudo todinho salvo no Instagram, tá? Que você pode estudar do 1 ao 8 para amanhã, se você tiver ao vivo, já tá no 10 junto com a gente, ou estudando no seu tempo, tá? O Novo Testamento todinho tá no Instagram salvo, para você se alimentar da palavra dessa forma, meditando, entendendo o que ela traz para nós em verdade, tá? Então Jesus veio como sumo sacerdote. Ele não entrou em um templo humano. Porque Jesus é o grande sacerdote? Ele é o sacerdote eterno. Porque todos os sacerdotes anteriores morriam. Então, quando um sacerdote humano morria, tinha que vir outro, não é? E Jesus? Jesus está vivo, não precisa de substituto. Ele é o grande sacerdote eterno. É isso que a palavra de Deus diz. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Então, aqui fala que Jesus serve a tenda perfeita. Por quê? Porque ela não foi construída por seres humanos. A tenda perfeita que está lá no céu. Tudo que é construído aqui é uma cópia do céu. Glória a Deus. O versículo 12 diz assim: quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros
para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O meu versículo 12 está grifado, tá bom? Para você que pede para eu avisar, tá até fraquinho, eu vou colocar de novo, faz muito tempo que eu grifei. Então é muito claro aqui a palavra que diz que quando Cristo veio, uma vez por todas, não foi sangue de animais, não, foi o sangue dele, o próprio sangue dele oferecido para nos salvar, para nos dar a salvação eterna. Glória a Deus. Não foi por sangue de bodes e nem de bezerros, o próprio sangue dele. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça do poder que o sangue do Cordeiro tem sobre a tua vida, sobre toda a palavra de autoridade, com o poderio de voz que você lança no mundo espiritual. Sabe qual é a palavra-chave aqui? Redenção eterna. Nós estamos vivendo e buscando todos os dias a palavra do Senhor, a conservar a nossa salvação. Olha o que diz o versículo 13. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Entendeu? Por fora. Rituais externos. Por fora. Aquilo era necessário ser feito para o povo se sentir melhor? Era externo? Olha o 14. Se isso é assim, imagine então quanto maior é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito, está dizendo a palavra. E o sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus, de todo o nosso coração, com toda a força, com todo o entendimento que nós temos na nossa mente. Aqui eu estou regrifando o meu finalzinho do versículo 14, que diz a última frase: e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Mais uma palavra. Para que você carrega a culpa ainda? Se você carrega a culpa de algo, vai no teu secreto, se coloca em posição de rendição, fecha o seu quarto e clama ao Senhor: Pai, eu te entrego toda a minha culpa, essa culpa que eu carrego e que ela não é minha mais, porque a tua palavra diz que Jesus levou toda a minha culpa naquela cruz. Eu confesso ao Senhor todos os meus erros, me arrependo de todos eles, mas a tua palavra diz que eu não tenho culpa mais. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Sabe aquela oração que é uma conversa sincera com o Senhor? É só isso que Ele espera que você faça. Não é sobre palavras bonitas, é sobre o que você está gerando no teu coração. Entende? É aquilo que você gera em verdade, é aquilo que sai de dentro de você. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Jesus. A ceia, quando nós ceiamos, nós estamos dizendo: Jesus, nós te amamos. Jesus, nós fazemos isso em memória do Senhor. Nós nunca nos esqueceremos do que o Senhor fez por nós. E me alimentando do teu corpo, eu me alimento e me fortaleço. A minha fé é fortalecida. Eu me sinto forte e corajosa, porque eu estou com o Senhor e o Senhor nunca perdeu uma batalha. Jesus venceu o diabo. O diabo é a morte.
Quando você toma do cálice do sangue de Cristo, você está dizendo: o teu sangue me purifica, o teu sangue me santifica, o teu sangue, Jesus, lavou todos os meus pecados. Me perdoa, Jesus, se eu cometi algum pecado nesse dia de hoje, através de palavras, de ações, de pensamentos, de coisas que eu não fiz e deveria ter feito. Me perdoa. Quando diz examine-se a si mesmo para que você não faça a ceia de maneira indigna, é isso que está dizendo. Examine-se a si mesmo e se arrependa. Eu fico muito entristecida das pessoas que não entendem o significado da ceia. Algumas religiões, algumas congregações colocam que a ceia é só para os perfeitos, mas então a ceia não é para ninguém, porque ninguém é perfeito. A ceia não é troféu. A ceia não é troféu. A ceia não é troféu. A ceia é um momento de rendição. É o nosso momento com o Senhor. A ceia é para todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, que querem voltar para o Senhor. Tomar a ceia indignamente significa você fazer sem se arrepender dos seus pecados, daquele tempo, daquele dia, daquele momento. Nós precisamos sempre nos colocar em rendição diante do Senhor antes da ceia. Isso é examine-se a si mesmo. Entende? A ceia é para todos. Por acaso Jesus só sentou na mesa com os perfeitos? Jesus só sentou na mesa com quem parecia ser perfeito? E os sacerdotes do templo daquele tempo? Por acaso os sacerdotes do templo eram perfeitos? Claro que não, hipócritas. Todos lindos por fora e podres por dentro, vazios por dentro. O próprio Jesus falou isso. Jesus sentou-se à mesa com todos, cobradores de impostos, mendigos, cegos, coxos, aleijados, prostituta, todos sentou na mesa com Jesus, todos ceiavam com Jesus. E porque é que tem homem colocando que tem que estar perfeitinho ali, então ninguém vai tomar ceia, então aquela igreja nem tem que servir a ceia. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. A ceia nos aproxima do Senhor. As pessoas precisam abrir os olhos. Quanta cegueira espiritual. E tem um estudo lá também no YouTube só falando da ceia, porque eu não aguentava mais as pessoas falar que não podia ceiar. E aí o Espírito Santo falou: vai explicar. Vai lá explicar sobre isso, porque os meus filhos, por falta de conhecimento, não estão me buscando. Estão padecendo, estão sendo destruídos por Satanás. Não pode. Glória a Deus pela capacidade que nós temos de entendimento. Louvado seja o Senhor por tudo que Ele faz na nossa vida todos os dias. Tá escrito aqui, grifa aí se você tá com a tua Bíblia no que nós estudamos ontem, no versículo 12, e agora de novo aqui no finalzinho do 14. O sangue nos purifica por dentro, tira as nossas culpas, assim nós podemos servir ao Deus vivo, porque nós não estamos fazendo cerimônias vazias sem valor, nós estamos servindo Cristo de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. A coisa mais linda é você se apresentar diante de Deus com a tua mente e o teu coração limpo, sabendo que você está fazendo tudo o que está na palavra. Viver a palavra. Vivam a palavra. Eu vivo a palavra. O meu primeiro mentor espiritual falava muito isso, e isso gravou demais no meu espírito. Eu só vivo a palavra. Tá na palavra, eu vivo. Não tá, eu não tenho tempo de conversar. O meu tempo é muito precioso para Deus. Há um evento, há um movimento. A palavra tá lá? Tá, eu vou. Não tá, não vou. Não vou. O arrebatamento pode ser agora, eu vou estar num lugar que não está a presença, eu não vou.
posicionamento. É isso que Cristo quer de você. Por isso Ele se entregou naquela cruz. Para que os nossos olhos se abrissem e que a gente acessasse o Santo dos Santos com a mente e o coração limpo. Em nome de Jesus. Eu faço a ceia toda madrugada. Quando eu percebo a aproximação de Satanás e seus demônios, eu falo: você quer sentir o cheiro do sangue de Cristo em mim? Eu exalo o sangue de Cristo. Porque todos os dias eu tomo do sangue de Cristo e como do corpo dele. Você vai ser fulminado. Ainda ontem eu estava falando sobre isso no encontro que nós tivemos com o apóstolo da nossa igreja. Você chega em um nível que ele não te toca. Ele não consegue. Ele sabe que ele não vai conseguir te acessar. Mas como ele é imundo, ele vai procurar pessoas ao seu redor para usar, para te atacar. Só que o teu discernimento espiritual, quando você vê a pessoa te atacando, você vai falar: eu tô te vendo, diabo, não vou cair na tua. Eu sei que é você que está usando ela para me atacar. Eu não vou cair. É isso que Deus quer de você. Para isso que Ele te chamou como filha. Você é filha porque você está vivendo menos. Olha o que nós estamos lendo hoje. Obrigada, Jesus. A partir do versículo 15 vai falar sobre a morte de Cristo e a nova aliança. Aliança selada com sangue. Que diz assim, ó: portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Então a palavra de Deus diz que se o próprio Deus prometeu, Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então você tem que viver nas promessas. Lembra que eu falei? Ore na palavra, viva na palavra. Viva nas promessas. Declare as promessas sobre a sua vida. Tá num dia difícil? Qual é a promessa que Deus prometeu nos dias difíceis? A tua palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tomo posse dessa palavra. Não vai me faltar o alimento. Não vai me faltar o prover financeiro para eu quitar as minhas dívidas, porque a tua palavra prometeu e eu tomo posse. Em nome de Jesus. Tá sentindo medo? Tá sentindo insegura? O que a palavra de Deus diz no Salmo 91? Senhor, eu tô te buscando. E a tua palavra diz que o Senhor é o meu protetor, que o Senhor é o meu defensor, que o Senhor vai enviar os seus anjos para me guardar por onde eu estiver. Então eu não vou temer mal nenhum, nem a seta que voa de dia e nem o mal que anda na escuridão. É a palavra. Ore na palavra, declare a palavra, promessa viva de Deus sobre a tua vida. Aprenda isso, se fortaleça nisso. Entende como a gente tem que viver a palavra em tudo? Que os seus olhos espirituais se abram hoje ainda mais que ontem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Continuando, diz assim: isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Então, o mediador da nova aliança é Jesus Cristo. Ele apaga, Ele garante. Jesus apagou os nossos pecados. E Jesus é a garantia que nós temos. Se Jesus é a tua garantia, o que você tem que fazer? Olha o que eu disse essa semana passada aqui em casa. Meu esposo falou: tá tudo bem, amor? Eu falei: hoje eu tô nos calcanhar de Cristo. Hoje eu tô agarrada nos calcanhar de Jesus. Hoje eu não solto ele pra nada. Hoje eu tô nos calcanhar dele. Aonde eu vou, eu tô com ele. Ele tá caminhando comigo, eu tô com ele. É isso. Nós não somos nada sozinhos. Nada. Glória a Deus, irmã. É maravilhoso, não é? A oração da madrugada edifica, te fortalece, te coloca no lugar onde você tem que estar, na posição de Cristo. É o sacrifício de 1 hora do seu sono a Deus, em oração. É fácil? Claro que não, mas é possível. Sabe como? Eu decido. O meu espírito decide acordar, porque se eu for ouvir o meu corpo quer que eu fico lá na cama, no travesseiro. Aí é onde a carne tem que se calar. Quem manda é o espírito, não o corpo. Entende? Não é a alma. A alma quer dormir. O espírito quer Cristo. Aí tá a diferença. Obrigada, meu Deus.
Obrigada, Jesus. Versículo 16 diz assim: onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu. É verdade. Onde há um testamento, é preciso provar que a pessoa já morreu, não é? Testamento só vale após a morte de alguém. Se eu fizer um testamento agora, ele tem valor enquanto eu estou viva? Claro que não. Ele vai ter valor só depois que eu morrer. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Vamos continuar para você entender. Versículo 17. Pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. É por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água e borrifou o livro da lei. E todo o povo, usando lã tingida de vermelha e sopo. Então disse: esse é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. Da mesma forma, Moisés também borrifou... Peraí, gente. Tá certo. Da mesma forma, Moisés também borrifou o sangue sobre toda a tenda e sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então veja, Jesus morreu, não foi? Glória a Deus por essa palavra. Jesus morreu. Com a morte de Jesus, ativou o quê? A herança. Entendeu? O testamento só vale depois que a pessoa morre. Jesus morreu, ativou a nossa herança. Qual é a nossa herança? Nós somos filhas e filhos. E como filhos, nós temos toda a herança de Deus. Tudo que é de Deus nos pertence. A palavra de Deus nos promete isso. É nisso que nós temos que viver. Moisés aspergiu tudo com sangue, não foi? Não é isso que a palavra de Deus diz? É verdade. Sem sangue não há permissão de acesso. Desde o Antigo Testamento isso já é trazido, já é colocado, para que a gente entenda. Sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Qual é a base da fé cristã? Ou há sangue, ou há culpa. Não é assim? E Jesus veio fazer o quê? Jesus veio tirar toda a culpa tua, minha e de todo aquele que crê nele, através do sangue dele derramado naquele madeiro. Olha o versículo, a partir do versículo 23, traz para nós sobre o sacrifício de Cristo, que tira os pecados, que diz assim: essas coisas que eram cópias das realidades celestiais deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele mostrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. Olha aqui mais uma parte dizendo que Jesus é o nosso intercessor e que ele pede em nosso favor a Deus. Ele se levanta diante do trono para apresentar você a Deus quando você se coloca em oração. Visualize isso nas suas orações. Se veja diante do trono, Jesus do lado direito do Pai, em pé, intercedendo por você. É claro que do outro lado está o diabo, o acusador, mas Jesus está ali a te defender. E se você vive uma nova vida com Cristo, Ele vai te defender em tudo aquilo que você apresentar nas suas orações. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 25 diz assim: o grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa
tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. E depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quem são as pessoas que estão esperando por ele? Eu e você. Glória a Deus. E todo aquele que o espera, que vive uma vida em espírito e em verdade. Obrigada, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Do versículo 25 até o final, o meu está todo grifado. Não tem como não marcar essa palavra que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Cristo entrou no céu verdadeiro. Jesus não se oferece repetidamente. Nós temos uma só vida. Nós vivemos uma vez só. Jesus também. E quando ele voltar a segunda vez, vai ser para nos buscar. Quando Jesus voltar pela segunda vez, vai ser para nos levar com ele na glória. Amém? Jesus foi o sacrifício único, não há outro. Ele é o único sacrifício perfeito. Então, não viva mais com culpa. Se coloque na presença de Deus. Conversa com o Senhor. Chora se preciso for. Seja vulnerável. Nós somos mesmo. O mais lindo é o reconhecimento da nossa vulnerabilidade, que somos frágeis, que somos falhos. E o Pai entende o que Ele quer, um coração rendido e ensinável. Amém? Não há segunda chance após a morte. É isso que a palavra de Deus nos traz de maneira muito clara, nessa última parte. Cristo foi oferecido uma vez, então, que fique reforçado para você. Haverá duas vindas, né? A primeira ele veio para nos salvar e a segunda para nos buscar. Glória a Deus, obrigada Jesus. Obrigada Espírito Santo pela tua presença nesse lugar. Obrigada. O que nós vamos guardar do estudo de hoje? Nós não podemos confundir religião com salvação. Não confunda. Igreja não limpa a consciência. Religião não limpa a consciência de ninguém. Cristo sim. O amor de Cristo sim. Nunca vai ser sobre placa de igreja, mas sim sobre o amor verdadeiro de Cristo. Sempre sobre a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. Levar a palavra em verdade. Amém? Pela cegueira espiritual de muitos, o povo está se perdendo. Que os seus olhos estejam mais abertos hoje, em nome de Jesus, do que ontem. Amém? Nós nunca devemos menosprezar o sangue de Jesus. É o preço mais alto do céu. O sangue de Cristo derramado naquele madeiro por nós. Nunca se esqueça disso, nunca ignore isso que o Jesus fez por você. A nossa consciência não precisa estar presa no passado. A tua consciência não precisa estar presa lá. Se liberte disso. Isso é o inimigo querendo te manter presa em cativeiros onde você não está mais. Hoje a sua vida é outra. Se você se sente presa e não consegue sair, busque quem possa te ajudar. Busque quem possa fazer junto com você orações de libertação. Tratar as suas feridas da alma. Amém? Em nome de Jesus, me coloco à disposição sempre para ajudar a todos. Lembrando que nada é cobrado, tudo é feito para que o reino do Senhor avance. Tá bom? Em nome de Jesus. Se Cristo te perdoou, acabou. Cristo te perdoou. Não viva ao contrário disso. Amém? Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus voltará com glória, com justiça, com recompensa. A nossa recompensa é a salvação. É irmos para a glória junto com Ele.
é compartilharmos da mesma glória aonde Jesus se encontra hoje. Glória a Deus. Seja vivo espiritualmente. É isso que o estudo de hoje nos dá. Seja vivo espiritualmente. Pois morrer é certeza que todos nós vamos morrer. A salvação já é uma decisão. Nós precisamos decidir ter uma vida posicionada para recebermos a salvação. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Nós fomos resgatados com a morte de Cristo. Nós fomos limpos, nós fomos reconciliados e selados com o sangue do Senhor Jesus naquela cruz. Nós não temos como ignorar isso. Então nunca se esqueça, você não foi apenas perdoado, você foi resgatado, você foi limpo, você foi reconciliado como filho, você foi selado com o sangue de Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor para todo sempre. Amém? Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Peço ao Senhor que dê a vocês mais entendimento, mais conhecimento da palavra, para que vocês possam viver de maneira que a paz que Jesus prometeu, que excede todo entendimento, seja a maior ocupação da sua mente. Em nome de Jesus. Tá tudo desmoronando lá fora e você se mantém em paz, porque você sabe quem você é e você conhece aquele que te guarda, você conhece aquele que vai te trazer o sustento. Amém? É sobre isso. Quanto mais você conhece o teu Pai, mais paz e segura você se sente. É isso. Por isso é tão importante você buscar conhecer o teu Pai, conhecer mais Jesus e permitir que o Espírito Santo governe você em tudo aquilo que você faça. Conheça o teu Pai. Quanto mais perto, mais segura, mais paz você tem. Busque por isso, tá bom? Um dia eu busquei e busco ainda até hoje, mas quando eu acessei, nunca mais. Ninguém me tira, ninguém arranca, ninguém tira da tua vida quando você encontra. Você vai lutar com todas as forças. Amém? Em nome de Jesus. As pessoas vão pensar: nossa, tá perdendo tudo, tá tudo tão difícil para ela, e ela continua assim, em paz, plena. Viva a plenitude de Cristo. Viva a plenitude de Deus. Para isso Cristo morreu naquela cruz. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Tua santa e poderosa presença nessa manhã de estudo. Obrigada, meu Deus, porque a Tua palavra é viva e o alimento que o nosso espírito precisa para todos os dias. Vem, Espírito Santo. Nós entregamos todo o nosso dia nas mãos do Senhor. Entregamos todas as responsabilidades e declaramos a nossa dependência do Senhor. Não nos deixe decidir nada sozinhos, precisamos do Senhor. Consagramos ao Senhor a nossa vida, todo o alimento que teremos no dia de hoje. Agradecemos ao Senhor pelo trabalho que nós temos, pela nossa casa. Te damos graças, meu Deus, pela nossa saúde, porque os nossos membros funcionam todos perfeitamente. Obrigada, 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 meu Deus. Obrigada, Jesus. Toda honra e toda glória do Senhor sempre será e sempre será. Que o Espírito Santo venha sobre você nesse dia de hoje de uma maneira especial. Que você sinta o cuidado e o zelo do Pai sobre você, em nome de Jesus.
Obrigada, meu Deus. Nós estamos aqui para glorificar o Teu nome, para exaltar o nome do Senhor. Dai-nos a Sua bênção para esse dia, que por onde caminharmos, os Seus anjos de alta patente estejam ao nosso redor, porque o Senhor dará ordem aos Seus anjos ao nosso respeito para nos guardar por onde nós estivermos. E nós tomamos posse dessa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca sobre cada um de nós uma nova armadura de Efésios 6. Capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. E eu declaro, Pai, que assim nós estamos protegidos pelo Teu poder e agindo, Senhor, em nossa vida. Ninguém pode ir contra nós. Obrigada, meu Deus. Abençoa, Senhor Deus, cada um que tem Te buscado através desse ministério, que tem se entregado de todo o coração, Senhor Deus, a se alimentar dessa palavra. Eu repreendo, Senhor Deus, todo espírito de distração que fica tentando tirar seus filhos e suas filhas da Sua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que a mente de todos estão sendo selados pelo sangue do Cordeiro agora. Em nome de Jesus. É isso que eu declaro, que eu Te peço, Pai, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, o seu dia. Muitas pessoas não conseguem se entregar para um estudo como esse, porque vem as flechas do diabo a distrair, a fazer com que a pessoa busque outros entretenimentos, enquanto a palavra está sendo dita. E eu declaro em nome de Jesus que a sua porção de hoje é dobrada. A bênção sobre a sua vida hoje é dobrada, porque você está conectada com o coração do Pai. Amém? Ontem teve 2 irmãs que me pediu a oração de entregar a vida para Jesus. E eu só vi uma irmã, eu só lembrei de uma irmã, que foi a irmã Estela, eu já mandei para ela. Quem foi a outra que pediu para que eu envie? Porque eu não vi. Foi a própria irmã Estela, falou que teve outra pessoa que pediu e eu não vi. Peço perdão por isso, mas eu quero te enviar, tá bom? Aí se você quiser me chamar por mensagem, eu te envio. Ou se você estiver no grupo de mulheres do WhatsApp, você pode me chamar por lá, que eu também envio, tá bom? Eu não me lembro quem foi a pessoa, mas eu vou mandar. A oração deve ser aplicada somente depois que a pessoa desejar, tá? E que ela reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Reconhecer que a vida dela precisa ser conduzida por Jesus. A pessoa precisa desejar que Jesus cuide, que Jesus dê os caminhos. Aí ela concordando, aí você coloca ela com a mão no coração a repetir a oração. Amém? Em nome de Jesus, eu vou enviar para vocês então, para mim e para a Kezinha. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Hoje é dia do jejum do ministério. Quem faz, não se esqueça, tá bom? 24 horas. Louvado seja o Senhor. Uma vida de jejum. É isso que nós precisamos viver. Deus te abençoe. Para quem vai assistir a aula da noite até a noite, nós estamos estudando sobre os princípios milenares. Está sendo bênção demais. Nós estudamos o princípio do servir semana passada. Servir é a arte de facilitar a vida do outro. E com isso, a nossa recompensa de Deus é linda. Deus vê tudo aquilo que nós fazemos. Deus te abençoe. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Ou até a noite. Tchau.